e você trabalha diretamente com os municípios também. Isso. Mas conta um pouco da tua história. Depois de professora, você foi ser empreendedora. E os desafios, hein? Olha, eu fui ser empreendedora sendo professora. Não deixei, né? Não deixou. Porque, assim, quando eu comecei com a consultoria, eu morava no interior, fui morar na capital. E aqui na capital, tudo muito mais difícil, né? Sim. Mas quando eu morava no interior, eu vim morar em Pirpirituba. E quando eu cheguei em Pirpirituba, eu fui para a sala de aula, que eu era professora, e fui trabalhar na escola Augusto de Almeida, lá como professora. Mas me convidaram para ir para a Secretaria de Educação e eu fui e fiquei numa coordenação pedagógica da Secretaria de Educação. Quando foi em 97, vim embora para João Pessoa. E assim, no interior, eu via as dificuldades que a gente passava na Secretaria de Educação para conseguir organizar algumas coisas. Nesse período, na década de 90, nós estávamos vivendo muitas mudanças no país, né? E aí, a aprovação da nova LDB, a lei do Fundeb, nova lei, né, tendo recurso direcionado para a educação, na época, para o ensino fundamental. E eu sou muito curiosa, eu tenho uma colega que me apresentou de Sostrim, né? Meu e-mail é Sostrim por conta disso, né? Sim. E aí eu comecei a ver que não conseguia ficar naquela redomazinha, né? Eu vim para a Secretaria do Estado, vim de Pirpirituba transferida para cá. Na época, eu estava no Salto para o Futuro, que era um programa de formação de professores do governo federal, e eu era professora formadora e supervisora no Brejo. E aí eu vim para cá e fui trabalhar com a minha coordenadora estadual da TV Escola, do Salto, enfim. Fiquei lá na secretaria. Mas aí eu comecei a ver que a gente poderia melhorar aquele trabalho. A TV Escola estava chegando, os municípios não sabiam usar, e eu disse a ela, vamos levar isso para os municípios. Ela disse, como? Aí eu fiz um projeto e a gente saiu oferecendo aos municípios. Era uma parceria. O Estado nos mandava para lá e o município dava estrutura, trazia os professores da rede estadual, da rede municipal, e a gente fazia formação. Então, com isso aí, eu comecei a trilhar novos caminhos. E aí eu fiquei pensando, eu poderia fazer alguma coisa nessa área. Aí fui convidada por uma empresa de consultoria só de projetos para estabelecer lá, fundar lá a área da educação. E aí o Fundeb o Fundef, aliás, estava sendo instalado, e a gente estudando e participando de encontros para ajudar os secretários. E eu fui me envolvendo nessa área. Aí chegou o ponto que a empresa não cabia mais para mim, porque eu tinha um outro pensamento, né? Então, quando eu vejo que eu não posso ir, eu volto, eu saio e começo tudo de novo. E aí eu me afastei, não fiquei mais trabalhando, e uma secretária chegou para mim e disse assim, Socorro, eu queria que você fizesse esse trabalho. Não, eu não estou mais na consultoria, não, eu quero o seu trabalho, que foi a professora Luz Faria de Sertãozinho, que é uma cidade próxima a Guarabira. Sim. E eu comecei a trabalhar com Sertãozinho, e uma vez no mês, lá, no sábado, ela disse, quanto é que você cobra? Eu não sei nem como vou cobrar. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você me paga o salário de um professor no meu nível de formação. Achei justo isso. E eu ia para lá uma vez no mês, aí eu já tinha um carro, e enfim, eu ia no sábado, saía de 5 horas da manhã, Jeane, a minha filha mais velha, me acompanhava, e a estrada do Sertãozinho ainda não era asfalto, era barro, e às vezes o carro atolava, era uma luta, sabe? Mas eu meti a cara e ia E o embora. salário do professor nessa época? Era R$300. Nossa! Interessante, Cristiano, que na época eu era orientadora do Salto, e o professor Murilo Ringel, que era o ministro da Educação, de Paulo Renato, aí ele dizia assim, professor vai ganhar R$300. E eu acreditava naquilo ali, sabe? Eu tinha certeza que ia chegar o dia. Rapaz, no dia que chegou o dia, pense numa alegria para mim, de ver o professor ganhar R$300. E nessa empresa que eu trabalhava, eu elaborei planos de carreira, garantindo o salário do professor.
Assim, eu fui construindo muita coisa dentro da empresa. Mas quando eu saí, eu deixei tudo lá, porque eu entendi que eu era paga para aquilo ali. O conhecimento ficou comigo, é claro. Para onde eu vou, eu levo. Mas tudo que eu construí naquela empresa, eu deixei lá. Eu tinha construído como Sim. funcionária da empresa, deixei lá. E saí com o meu conhecimento, né? Na época, o computador era uma coisa assim, que eu namorava com, olhava para a televisão, meu Deus, como era bonito aquele computador, e terminei comprando um computador de mesa para minha filha, e, enfim. O meu maior sonho era um laptop, né? Quando eu vi assim... Que é um notebook que nós chamamos hoje, né? Isso, exatamente. Aí eu tenho fui fazer uma especialização na época, em 97, e eu tenho um professor que tinha, né, o computador, e eu ficava namorando com ele assim de longe, caro, né? Era uma coisa assim que para um professor da rede pública era inatingível, né? E aí eu comecei trabalhando com esse município, depois vieram outros. Ainda não existia foco, era Socorro Trindade. O nome era Socorro Trindade, né? É tanto que o meu nome e o nome da Foco, eles caminham junto, né? Não existe Socorro sem a Foco, nem a Foco sem Socorro. É, os dois num só, né? E geralmente, Socorro, sempre foi por indicação. Você começou a prospectar outras prefeituras por indicação. Foi assim, essa secretária me procurou. Sim. E eu fui trabalhar com ela. Quando eu comecei a trabalhar com ela, outros secretários foram vendo e vieram me procurar, né? Eu nunca tive um deputado que me desse apoio, né? Um prefeito que chegasse e me desse apoio. Não, eles recebiam uma indicação de um colega, ó, eu estou fazendo esse trabalho com Socorro Trindade, né? Ela é boa nessa manual, área. né, Socorro? Tudo manual, É né? diferente de hoje, que tem as estruturas aí Isso. digitais, que você entra no governo, tem o Gov, enfim. Isso. Tudo manual. Tudo manual. Você digitava, né? Nós temos o governo federal, em 2007, né, quando o presidente Lula entrou em 2005, ele lançou o PA, que é o Plano de Ações Articuladas. E eu não esqueço o primeiro PA que eu ajudei a elaborar. Então, era em folhas de papel pautado, a gente emendava várias folhas e traçou aquilo ali e foi fazendo o planejamento. O objetivo, a estrutura é a mesma hoje, Sim. com as dimensões, né, as metas, enfim. A estrutura ainda é a mesma, mas era no papel. E eu ajudei a construir no papel. Aí, quando Você faz parte da evolução da história da educação. Parabéns. Até parece. Não sou tão velha, né? Não. Mas essa nova história eu Sim. ajudei a construir no país, né? Eu digo que ajudei a construir, claro. porque aqui no meu estado eu ajudei a construir. Sim, né? ajudou sim. Então, quando o PA veio para o computador, eu fiquei assim encantada, né? Eu já tinha um computador na época, eu já tinha Imagina um a quantidade notebook. de papelada aí que Ah, ficava nos menina, birôs ou nos arquivos das escolas, da pois secretaria. O município de Rio Tinto, eu fui trabalhar com eles, né? Esse do papel. Aí, quando foi depois, chegaram as consultoras do MEC, né? Em outro município, eu fui participar. E lá elas não sabiam mexer no computador. Isso você já estava na assessoria, Já, né? eu já era Socorro, Já era fazendo Socorro Trindade, fazendo assessoria. Já era a Socorro empreendedora. Isso, eu já trabalhava com Sertãozinho, já trabalhava com Guarabira, já trabalhava com Cacerengue, já tinha vários municípios ali na região do Brejo. Aí comecei a trabalhar aqui para o litoral norte, né, com Rio Tinto, Baía da Traição, Marcação. E esse do computador foi Marcação, né? Nossa. Marcou mesmo. Marcação lhe marcou. Marcou. Aí, quando elas chegaram com o computador, elas tinham conhecimento. Sim. É, Vocês receberam treinamento para isso? Elas receberam, Sim. né? A gente não, elas receberam. Aí, quando chegaram, elas não sabiam mexer no computador, elas não sabiam mexer no sistema, né? Aí a secretária disse, olha, Socorro é da área de tecnologia, eu já tinha feito uma especialização em tecnologia em 97, isso já estava beirando 2000, já, aliás, 2007, né? Já era 2007, já era 10 anos depois. E eu sempre tive uma habilidade para mexer com tecnologia. E ela disse, ela sabe mexer com computador. Sabe, sei. Pronto, aí eu tomei conta do computador. E eu pegar um notebook, né, para mim na época, meu Deus, que aquilo é um sonho, né? Eu não tinha ainda, né? Aí ela disse, pronto, a senhora vai usando, a gente vai conversando, e eu fui fazendo no computador. Né? Então, aquilo ali, eu fui
construindo, aprendendo a construir o PAR, que é um plano de diagnóstico, é um instrumento, né, de diagnóstico e planejamento para os municípios, né? E aí é uma gama de informações que você vai adquirindo ao longo da sua vida, que você vai construindo. Então, aí eu comecei a trabalhar com outros municípios, e assim, e quando foi em 2008, foi que Jeane chegou para mim e disse: Manhã, tá, eu sou muito ligada à família, minha família trabalha toda comigo, né? Tá na hora da gente ter uma empresa. E aí foi a vez dela, né, de procurar. A gente estava conversando antes. Você chegou a... Quando ela falou isso, você chegou a sentir medo, titubear, dizer, será que é hora? Não, eu fiquei Tem assim... o CNPJ, já vem eu não tinha... as dificuldades de empreender no país que... Eu não tinha dimensão, Cristiano, Sim. disso. Não tinha dimensão disso aí. Sabe, ela foi, tanto que, assim, houveram alguns erros, né, no início de alíquota, né, dessas questões completamente aí. normal isso. Mas é completamente normal. Aí, assim, mas o imposto muito alto, tudo muito difícil, né? Às vezes eu dizia, eu não sei para que danado esse negócio de empresa, né? Era melhor quando era só no meu nome, que eu recebia como uma professora. Fazer a declaração do imposto de renda, tudo Isso, resolvido. E tudo resolvido, Sem né? burocracia do serviço, de produto, né, do que entra, do que sai. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso, é realmente muito trabalhoso. Mas imagina se você, Socorro, não tivesse escutado a sua filha Jeane. Né? Não é verdade, né? Não seria Socorro Trindade da Foco. Isso, exatamente, né? Porque uma empresa notoriamente com a instabilidade e uma ascensão, e além de tudo isso, a credibilidade do seu nome unida à empresa, né? Isso. Então, assim, você tem uma credibilidade muito grande, né? Você, além de ser uma grande entusiasta da educação, mas como empreendedora não largou a educação, pelo contrário, foi fazer as coisas acontecerem nos municípios que às vezes não conseguem ter esse aparato técnico que você hoje entrega como consultoria. Isso. Eu faço aquilo que eu gosto, Cristiano. É a melhor coisa do mundo, viu, Socorro? É bom quando você faz aquilo que ama, consegue dentro do seu trabalho fazer aquilo que você ama. Eu não me canso, eu já estou com 62 anos, mas eu não me sinto cansada do que eu faço, né, na minha vida, não. Se for preciso começar tudo de novo, eu começo.